Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa 10ª live, excepcionalmente hoje, sábado, porque terça-feira ficou conhecida aí, vai ficar na história como a live que a Ana Flávia resolveu vir ao mundo, resolveu nascer, né? Então, Ana Flávia, para quem não sabe, é minha sobrinha, e por isso que a gente precisou adiar a live de terça-feira. E aí, então, resolvi fazer hoje, né? Tive aqui um tempinho, consegui organizar aqui. E vamos então no mesmo tema que eu tinha proposto aí para vocês, tá? Então, o que vai ser a live de hoje? Eu vou ensinar para vocês, falar um pouquinho sobre as principais métricas aqui do Instagram. Quais são as mais importantes para você analisar no seu perfil? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna e eu ajudo você a posicionar o seu negócio local aqui no Instagram e vender mais, faturar mais. Então vamos lá, gente. Estão começando aqui a nossa live. Então eu tenho aqui um roteirinho, tá? E eu aconselho também neste momento que vocês peguem aí também papel e caneta, né? Tenham papel e caneta na mão para anotar o que eu vou falar. Porque vocês precisam analisar essas métricas na ordem, tá? Na ordem aqui que eu vou falar, que é a ordem de relevância, a meu ver, tá? Sob o meu ponto de vista. Então, por que isso, gente? Então, vocês devem estar pensando, mas as métricas mais importantes não são curtidas e comentários? Até um tempo atrás era, né? Era assim que a gente media o engajamento das pessoas, né? O engajamento dos perfis, tá certo? Desse envolvimento com os seguidores e o perfil e tudo mais. Só que de uns tempos para cá, o comportamento dos usuários vem mudando, né? Então, se a gente perceber até o nosso comportamento mesmo, a gente não tá mais curtindo e comentando como antes. O consumo ele tá, das informações, né, dos posts, ele tá um pouco mais rápido, ele tá um pouco mais dinâmico. Então, o que isso significa? Que os seus seguidores, apesar de não estarem curtindo ou comentando, eles podem sim estar acompanhando o seu conteúdo, tá certo? Então é isso que significa. Então o comportamento dos usuários ele está mais silencioso, vamos dizer assim. Então ele não está deixando tantos rastros. Então ele pode às vezes não curtir, não comentar, mas não significa que ele não gostou do seu conteúdo, tá certo? Então é isso que eu vou abordar aqui com vocês. Então, curtidas e comentários vai ter agora um outro propósito, tá? E aí mais para frente na live eu vou falar para vocês. Então, quais são as métricas mais importantes que você, no seu perfil comercial aqui no Instagram, deve analisar, deve olhar e na sequência que eu vou falar aqui para vocês. Então, já deve ter dado tempo aí de vocês pegarem papel e caneta para anotar. Então, vou falar o primeiro. Então, a primeira métrica aqui mais importante que a gente tem que analisar hoje. Então, é a métrica de salvamento, tá? Então, salvamento é aquele quando a gente salva um post, né? Os posts salvos, é aquela bandeirinha que fica aqui do ladinho direito, quando a gente está rolando no feed. Então, aquela bandeirinha é onde a gente salva os posts. Então, aquela métrica hoje, considerada também pelo algoritmo, ela é a mais importante para decidir, para definir se vai entregar para mais pessoas a sua publicação ou não, tá? Então, é o salvamento. Então, o que significa salvar? Então, por que uma pessoa iria querer executar essa ação de salvar um post seu? Então, geralmente vai ser um post que a pessoa vai querer salvar para ela poder analisar mais tarde, né? Ou seja, ela está com pressa, às vezes, naquele momento, não vai ter tempo de ler toda a legenda ou de absorver todo aquele conteúdo, se for um vídeo também, né? Então, se ela não vai ter aquele tempo, naquele momento que ela visualizou o seu post, então às vezes ela vai salvar para analisar posteriormente com mais calma.
Então, por isso que é uma métrica importante, tá? Ou porque ela estava com pressa, ou porque realmente é uma informação útil que ela vai querer consultar sempre, ela vai querer ter sempre ali à mão para ficar fácil dela pegar ali e poder analisar, tá? Então, o salvamento hoje eu vejo como a métrica mais importante aí que a gente tem para analisar no nosso perfil comercial. A segunda métrica, gente. Então, anotem aí, tá? Então, a primeira é salvamento, tá? Então, além disso, então, que tipos de post? Depois a gente pode fazer uma live só relacionada a isso, tá? Que aí eu posso trazer exemplos aqui, né, nos slides e mostrar para vocês para ficar mais didático. Mas a ideia hoje realmente é só listar as principais métricas que vocês vão olhar, né? E onde a gente olha também essas métricas, né? Antes da gente ir para a segunda. Então, recentemente o Instagram também modificou todo o layout do aplicativo. Vocês já devem ter percebido, né? Então você precisa ter ou uma conta de criador de conteúdo ou uma conta comercial para você ter acesso a todas essas informações e estatísticas. Então você vai lá no seu perfil, né? Clica na sua bolinha. Embaixo da sua bio vai ter esses atalhos, né? Essas opções aí rápidas para você acessar as informações mais importantes que você precisa. Então vai ter lá informações, você vai clicar, vai aparecer a primeira telinha, então ali também é importante, né? Aí seria outra live também para eu mostrar para vocês também só o que tem ali, tá? Mas essas métricas de hoje, onde vocês vão achar? Então vocês vão ali, né, nessa página inicial, nos posts, né, do feed de vocês que tiver, vai ter lá ver todas as publicações. É ali que vocês vão clicar, são essas métricas que vocês vão escolher ali uma a uma para analisar os posts, né, o desempenho dos posts do seu perfil. Então, são essas métricas de hoje que eu tô falando aqui com vocês, beleza? Se mesmo assim ficar alguma dúvida, deixa, né, aqui nos comentários para mim ao final dessa live, e aí eu posso também adicionar os prints lá nos stories, né, para complementar as lives aqui, né, para complementar essa live, esse assunto que eu acabei de falar aqui para vocês. E mais um recadinho antes que eu esqueça, né? Então eu vou pedir também para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube. Se você ainda não faz parte, então eu vou pedir para você ir lá no meu perfil, tem no link da minha bio, eu coloquei o link direto para o meu canal do YouTube para você se inscrever. Por quê, gente? Porque, né, com a vinda aí da minha sobrinha, né, vocês devem estar percebendo que o meu escritório aqui temporário é o quarto dela, né? O quartinho que seria dela, né? Para trocar, né? Para dar banho e tudo mais. Então, mesmo que ela não esteja dormindo aqui ainda, mas serve para isso o quarto, né? Então, para evitar, né, da gente estar aqui numa live e ser interrompida, né? Porque ela precisa trocar ou tomar banho ou fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer as lives, as nossas aulas vão ficar lá direto no YouTube. Então, vão ser transmitidas ao vivo pelo YouTube, tá certo? Então, eu gravo com antecedência e vou colocar lá no horário normal, que seria as nossas lives de terça-feira, às 21h07. Então, por isso que é importante vocês se inscreverem lá no canal do YouTube para receber as notificações também, né? E para ficar ligado aí em todos os conteúdos que vão aparecer por lá. Combinado? Então vamos lá agora para a segunda métrica mais importante. Então, dados, né, a situada aqui, né, para quem não estava sabendo quais métricas que eu estou falando. Então, dito isso, a segunda métrica mais importante, então vai ser compartilhamento. Então, o que é compartilhamento, Bruna? Né, que tem o salvamento é a bandeirinha, né, que seria mais ou menos aqui. O salvamento é aquele aviãozinho, né, aquele tipo aviãozinho de papel, né, que a gente faz quando criança. Então, é quando a gente clica ali para enviar o post para outras pessoas. Então, essa é a segunda métrica mais importante. Por quê? Porque ela significa que as pessoas gostaram do seu conteúdo
e querem que outras pessoas próximas a ela também tenham o conhecimento desse conteúdo. Então, esse tipo de conteúdo ele é poderoso por quê? Porque ele vai ajudar que pessoas estranhas ao seu perfil vai fazer com que essas pessoas possam ter interesse, ou seja, que elas possam talvez ir visitar o seu perfil e ver o que você vende ou qual serviço que você oferece e de forma orgânica, né? Então a gente quer, né, sempre aí tentando trabalhar com os dois, organicamente e também com tráfego pago, mas, né, obviamente, né, se a gente puder ajudar a impulsionar o nosso perfil de forma orgânica, melhor ainda. Então, compartilhamento, essa métrica tem esse papel. Então, se foram pessoas que enviaram aquele post para outras pessoas. E se a gente for pensar que a gente não sai enviando, né, posts para quem a gente não tem uma certa intimidade, né? Então vamos pensar assim, seria uma indicação poderosíssima, né? Então é isso que a gente quer estimular. Então, se você lá, na hora que for analisar as suas métricas, você identificar os posts que geraram mais compartilhamento, então você tem que, né, ver ali qual que foi a receita do sucesso e ir replicando isso, né? Então é por isso aqui que servem as métricas, tá, gente? Apesar de que eu falo que a métrica mais importante é dinheiro no bolso, né? E isso eu continuo, né, sendo a favor disso, tá? Eu não mudei de ideia, mas vem as métricas nessas outras aí também para ajudar. Não que elas vão ser parâmetros absolutos, tá, gente? Mas elas vão ajudar bastante aí para guiar o trabalho que vocês vêm fazendo aqui nas redes, tá certo? Então, a segunda métrica mais importante é o compartilhamento, é o aviãozinho, tá? Então, já foram as duas principais métricas que hoje o algoritmo do Instagram considera aí mais importante para compartilhar, para enviar, né, o seu conteúdo para mais pessoas, ou seja, para que o alcance da sua publicação seja maior. Então, seria aí essas duas métricas, tá? E aqui, gente, são as métricas de feed, né? Porque dos stories é um pouquinho diferente. Né? Dos stories também tem o compartilhamento, né? Da gente poder enviar stories para outras pessoas, mas do salvamento não tem, né? Então, aí vocês teriam que adaptar aí para quais que seriam dos stories, tá? E lembrando que as métricas dos stories não ficam lá para sempre, né? Então tem um período também que acho que de 14 dias que a gente consegue analisar essas métricas gerais, tá? Mas aqui o foco hoje são as métricas do feed, dos posts do feed de vocês. Terceira métrica que eu vejo como mais importante. Então, seria se você colocou lá na sua bio um link, seja ele o Linktree ou plataformas semelhantes para você agregar mais links, né? Não tem problema. Ou direto do seu WhatsApp, né? Para a pessoa entrar em contato com você e agendar alguma coisa ou para querer saber mais sobre o seu serviço, né? Não importa. Se você colocou um link ali, então essa é a terceira métrica mais importante que você tem que analisar. Por quê? Porque é ali que as pessoas vão clicar para entrar em contato com você, né? E é ali que você vai ter uma base, mais ou menos, de quantas pessoas estão visitando o seu perfil, quantas delas clicaram e quantas de fato, e quantas mensagens, né, de fato chegaram para você lá no WhatsApp, por exemplo. Então aí você consegue ter uma base, né, de quantas pessoas em média, né, qual seria em termos aqui técnicos, se a gente for falar, então qual seria a sua taxa de conversão, né? Então é para isso que essa métrica vai ajudar. Por quê? Nem todo mundo que entrar no seu perfil vai clicar ali no link, tá? E nem todo mundo que clicar no link vai abrir de fato uma mensagem com você para querer saber mais. E isso serve para quê, gente? Então, também para você saber quais tipos de posts que
e estimularam, né, esse clique aí para as pessoas realmente entrarem em contato com você. E eu já adianto que o mais importante aqui não é às vezes nem o tipo de post, vai ser o que você vai colocar na legenda do seu post, que eu também já expliquei isso aqui no dia que eu fiz lá a análise de perfil, né? Que foram 3 perfis aí que eu fiz análise passo a passo. Então eu citei isso. Então, chamada para ação. Então, você tem uma legenda, você tem que ter lá uma chamada para ação. Então, se você colocar esse aí para o link, então geralmente vão ser os posts que vão ter mais essa interação. Ou seja, a pessoa viu o post, tem lá uma chamada para o link da bio. E aí ele sai dali, vai para o perfil e clica no link. Então o Instagram consegue rastrear essa interação, né? Como que o usuário fez isso, né? Então que através daquele post ele foi lá no link da sua bio. Então geralmente vai ser ali a chamada para ação na legenda do post, e às vezes não é nem o post em si. Então só atenção para isso, né? Para você e analisar de forma correta aí como que estão os seus posts. Agora vamos para a quarta métrica. Então aqui são 5 métricas mais importantes e depois eu vou falar um pouquinho, né, de mais algumas aqui, tá? Então, para a quarta métrica mais importante, então seria os seguidores, né, os números de seguidores. Eu sei que seguidores, né, não é a métrica mais importante, mas é só para a gente ter uma base de quais posts que geraram aí, né, que te trouxeram pessoas novas, né, porque perfis pequenos, perfis que estão começando, que eu sei que a maioria aqui dos meus seguidores, então a gente quer aumentar a nossa base, né, mesmo que a gente não possa afirmar que todos os seguidores são clientes, mas a gente está supondo, né, que pelo menos uma parte, né, desses seguidores que está chegando até nós é porque tem um interesse no nosso produto ou no nosso serviço e, né, ali mais para frente a gente quer que ele se torne cliente. Então é para isso que vai servir aqui essa métrica. Então, para a gente analisar quais tipos de post que trouxeram mais seguidores. Então, geralmente, né, pode ser aqueles posts que tiveram mais compartilhamento, pode coincidir de serem também os que vão trazer mais seguidores novos, tá certo? Então, aí vocês têm que tentar fazer um cruzamento dessas informações, né? Então, o que eu aconselho? A cada métrica dessa que eu tô falando, né, quando terminar a live, você vai lá nas suas informações e clica em cada uma delas. Então, o Instagram, né, ele já vai te dar esse relatório aí na sequência do que tiver maior interação de acordo com essa métrica que você escolheu. Dito isso, então o que você vai fazer? Ou você vai planilhar isso, né? Pode ser no planilhas do Google Docs mesmo, ou você vai anotar na mão, tá? Ou você pode dar um print naquela tela, né? Então você dá um print ali até onde parou de zerar a métrica. Então, depois que parou de zerar, você vai guardar isso e vai documentar, né? E vai fazer isso para cada métrica. Então, ali você vai ter uma base para você comparar uma métrica com a outra e saber, né, quais posts aí que estão em comum em todas elas ou em alguma delas, né? Então é assim que eu faço aqui para analisar quais os posts, né, que estão dando mais resultado. Então a quarta métrica aí, então, seria o número de seguidores, e a quinta métrica que eu vejo como sendo mais importante vai ser visitas ao perfil, tá? Então, quais posts trouxeram mais visitantes ao seu perfil? E aí, aqui a gente não tem como separar, né, o que seriam visitantes de pessoas totalmente novas ou de quem já te segue e foi no seu perfil ver o que você oferece, tá? Então, a gente não tem como ter essa diferenciação, mas é também uma métrica importante, porque, como eu disse,
Então, você sabendo ali quantas pessoas estão visitando o seu perfil e quantas estão clicando no seu site, né, que é o link da bio, e quantas de fato mensagens chegam até você, então você consegue meio que saber o caminho aí que as pessoas estão percorrendo no seu perfil, ou quantas estão visitando e não estão se transformando em seguidoras, né? Porque provavelmente às vezes falta alguma coisa ainda no seu perfil para que elas sintam interessante para começar a te seguir. Então, essa métrica é importante para isso, tá? Então, dito essas 5 métricas aí mais importantes, então o que vocês vão fazer, né? Então, como eu sugeri, vai em cada uma delas, dê o print, arquiva isso, e de tempos em tempos vocês vão, né, renovando, vocês vão analisando aí essas estatísticas, tá? Não precisa ser todo dia, não. Então, uma vez por mês, né, dependendo aí da sua frequência, né, então já é interessante para você reajustar quais posts que você precisa, quais tipos, né, de posts que você precisa fazer mais para obter resultados parecidos ou melhorar os resultados, tá? Então é para isso, tá, gente? Então é pra gente realmente aí se reposicionar, pra gente saber o que tá funcionando, saber o que não funcionou, porque às vezes a gente posta um meme, acha que vai bombar e não bombou, né? Mas não significa que o problema é o meme, significa que a gente precisa continuar postando e testando e vendo essas métricas, essas estatísticas. Até a hora que você acerta, né? Até a hora que você publica um meme ali assertivo e aí te traz, né, mais visibilidade, né? Tem mais compartilhamento e, consequentemente, mais visitas no seu perfil de pessoas novas, pessoas interessadas. Então, as métricas vão servir para isso, tá? Então, não é só mais um número. Então, a gente tem que ver os números e entender o porquê e o que eu preciso fazer, quais ações que eu preciso ter a partir dali, tá? Então, vocês vão printar, documentar, vão ver se tem posts ali semelhantes, né? Na relevância de acordo com essas métricas e tentar replicar o que está funcionando. Mas eu já adianto que se o seu perfil é novo, né? Está iniciando agora. Então, é comum que todas essas métricas fiquem zeradas praticamente, tá, gente? Então, não se assustem, não fiquem desanimados, porque é assim mesmo, tá? Mas por isso também que é interessante, né? Então, mesmo que você ainda tenha poucos seguidores, é interessante uma vez por mês, né? Pelo menos você entrar nessas métricas e analisar para você ir, né? Ou aumentando a sua frequência de postagem, ou melhorando o conteúdo das suas publicações, melhorando a sua legenda, né? Então você vai acrescentando mudanças aos poucos e vendo se vai refletir, né, também na alteração dessas métricas. Então é para isso que elas servem aqui nesse contexto, para ajudar a gente também nesse posicionamento todo aqui do Instagram que eu ensino para vocês. Beleza, gente? Então foram as 5 métricas que eu considero mais importantes. E aí vocês vão estar perguntando, mas então curtidas e comentários não são importantes? Eu não preciso olhar isso? Né? Porque assim, elas não são mais as mais importantes para o algoritmo do Instagram, mas elas servem sim de base para você entender a sua audiência, né? Então, para você não tanto número de curtidas, tá? Assim como você também não deve se ater ao número de seguidores. Mas, por exemplo, os comentários. Então, os comentários são importantes por quê? Para você ver se o seu cliente está satisfeito. Às vezes ele pode deixar ali no comentário uma sugestão para você. Então, os comentários vão ser úteis nesse sentido. Não é para você analisar números de comentários e número de curtidas, mas é importante para você analisar a qualidade, né, do que está sendo dito ali e se está sendo uma crítica construtiva ou não, tá? Então, vai servir nesse sentido. E qual que
é a outra importância aqui de curtidas e comentários? Aí vocês vão falar também, mas curtidas, né, a gente não consegue saber mais, né? Consegue, tá? Pelo aplicativo no celular, não aparece mais o número, mas se a gente for rolando, a gente tem uma noção se teve muita ou pouca curtida, tá? Mas se vocês entrarem no Instagram pelo computador, né, pelo website, aí ainda aparece os números de curtida ou visualização de vídeos, tá, gente? Então não sumiu por completo, sumiu do aplicativo. Mas pelo browser do navegador do seu computador, ainda é possível ver, tá? Então, vendo lá, qual que é a importância disso, né? Então, quando vocês chegarem no ponto, por exemplo, de analisar, né, ou de prospectar uma influencer para o negócio de vocês, né? Então, eu quero contratar uma influencer e o que eu devo analisar, né? Então, as métricas mais visíveis ali antes de você já sair pedindo orçamento ou o Media Kit delas, então é só você analisar número de curtidas e comentários, tá? Por quê, gente? Vamos supor que uma influencer tem, vamos pôr o mínimo, né, aí que seria para ter o link, né, 10 mil seguidores. Vamos supor que uma influencer tem 10 mil seguidores da sua região. E quando você vai olhar número de curtidas e comentários, está praticamente zerado, né? Talvez tenha até curtidas, mas poucas, vamos supor 100 só, e comentários nenhum, então isso a gente vai levantar uma suspeita, né? Então a gente começa a suspeitar se os seguidores daquela influencer realmente são legítimos. Por quê? Porque não é normal, né? Não é usual uma pessoa com 10 mil seguidores não ter nenhum comentário nas postagens, tá? Então aí a gente começa a desconfiar de que talvez a pessoa comprou seguidores e isso não é legal. Então, se você estiver pensando em contratar a pessoa, provavelmente você vai jogar dinheiro fora porque não são seguidores legítimos, tá? Então, curtidas e comentários, né, para o seu negócio, é para você analisar o que está sendo dito ali, realmente você ouvir o seu cliente. E se for, né, você estiver pensando em contratar uma influencer, então você precisa olhar isso antes de ir mais a fundo. Então, a primeira métrica que você consegue ver é isso aí, tá? Então, curtidas e comentários para você saber, né, ter realmente uma ideia se são seguidores legítimos ou não e de como está o engajamento dela com o público, tá? Então, aí sim eu aconselho você olhar curtidas e comentários. E aí, né, mais duas métricas, né, para a gente fechar aqui a nossa live de hoje, né, a nossa aula. Então, seriam as métricas de alcance e impressões, tá? Então, elas são exatamente a mesma coisa, né, só que com uma pequena diferença. Alcance significa o quê? É a pessoa que viu a sua publicação uma única vez. Ou seja, mesmo que ela tenha visto 10 vezes a sua publicação, ele vai contabilizar só como uma pessoa, né? Por quê? Não importa se aquela pessoa viu 1000 vezes, né, ou uma vez a sua publicação. Ela vai, essa métrica, né, de alcance, ela vai contabilizar as pessoas que viram aquela postagem, que tiveram contato com aquela publicação, tá? Então ela contabiliza as pessoas. E as impressões faz o quê? Ela contabiliza o número de visualizações totais que cada pessoa teve. Então, essa é a diferença. Então, o alcance, a gente sabe o número de pessoas. Então, vamos supor, um alcance de 800. Então, significa que 800 pessoas visualizaram aquela publicação. E impressões, vamos colocar 1.100. Então, aí não significa que foram 1.100 pessoas, significam que essas 800 pessoas do alcance, algumas delas visualizaram mais de uma vez e por isso que as impressões acabam sempre sendo maiores do que o alcance, tá? Então, essa é a diferença. E aqui eu tenho um
uma ressalva aqui, não ressalva, né? Eu tenho uma observação para vocês com relação às impressões. Então, nesse lugar lá do perfil, quando a gente vai em informações, se a gente escolher impressões, ela só vai aparecer geral pra gente. Mas o que é interessante aqui das impressões? Quando você publica, espera aí umas 48 horas, né? De 2 a 3 dias pelo menos. E aí você vai post por post que você publicou e vai lá ver informações. Então você também vai ter essas impressões. Só que as impressões do post único, elas vão ser mais detalhadas. Por quê? É ali que ele vai te dizer qual a origem das pessoas que viram aquela publicação. Então, por exemplo, se você colocou hashtag na sua legenda, então ela vai ali contabilizar, né? Quantas pessoas vieram, né, visualizaram aquilo por conta da hashtag. Ou se você colocou a localização na hora de publicar. Então, se alguém chegou até aquela publicação por causa da localização, então também vai ficar ali marcado. Ou se apareceu no explorar a sua publicação e a pessoa achou ela por causa do explorar, então também vai ficar registrado, tá? Ou se foi pelo perfil, ou se foi, né, direto pelo feed, então ali vai aparecer tudo detalhado, as impressões, ou seja, a origem do seu público que teve contato com aquele post específico, tá? Então eu acho que isso gera dúvidas, né, para a maioria de vocês aí, qual a diferença de alcance para impressões, né, o que eu devo olhar. Então é isso aí, tá? Então o alcance, como eu falei para vocês, então não adianta ficar triste, né, porque o alcance é baixo, porque é o normal, né? A gente sabe que o orgânico tá realmente limitando de 10 a 20%, tá? Mas se você conseguir melhorar aquelas 5 métricas que eu falei para vocês, pode ser que o alcance também vai melhorar, porque ele vai entender que o engajamento, o envolvimento das pessoas também tá maior, tá? Então pode ser que o algoritmo consiga entregar para mais pessoas organicamente, porque entendeu aí que a sua publicação tem relevância para as pessoas que veem, tá certo? Então é isso aí a diferença, né, de alcance, impressões e as métricas que eu considero mais importantes. Tá certo, gente? Então, se ficou alguma dúvida, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários para mim. E se vocês quiserem ver também, né, o print da onde que vocês, né, em que lugar que vocês vão encontrar essas informações, então também deixe nos comentários que eu publico nos stories para vocês verem. Então é isso, pessoal. Então, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar, tá? Mas qualquer coisa, essa live vai ficar salva. Então, vocês vão poder rever quantas vezes vocês quiserem, tá? Enquanto ela estiver aqui no ar. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me enviar direct, deixar nos comentários, né? Ou na caixinha de perguntas também, quando eu abro. Então, desejo aí a vocês, né, uma ótima noite. Não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal do YouTube. E, né, nos vemos terça-feira, né, se Deus quiser aí, com mais uma live, com mais uma aula ao vivo aqui para vocês. Então, um ótimo sábado a todos e até mais.